declaro aberta a presente sessão dessa CPI, saudando aqui o vereador Orlando Pessotti, membro dessa CPI, justificando a ausência do vereador Maurício Gasparini, do vereador Bertinho Scandiuzzi, que também são membros dessa CPI. Estamos aguardando a chegada do vereador Marinho Sampaio, também membro dessa CPI. Eu já convido para compor a mesa aqui, Dr. Renato Bim, Dr. Afonso dos Reis Duarte, do DAERP. Pode sentar aqui, Afonso. Acho que a gente pode trabalhar aqui, não vai precisar de púlpito. Eu quero fazer um breve relato da CPI, breve mesmo, para que todos possam estar contextualizados na situação que nós iniciamos e até onde nós chegamos hoje. Houve uma representação de minha parte ao Ministério Público por força de denúncias que chegaram até mim, evidenciando um contrato superfaturado da AEGEA Engenharia, que é uma subsidiária da AEGEA Saneamento, com o DAERP. As evidências eram gritantes de superfaturamento. Por força disso, ingressamos com uma representação. Houve uma tentativa do Ministério Público de alertar, o Ministério Público até foi além das suas obrigações discricionárias e oficiou o poder público que esse contrato não deveria ter sido celebrado. Houve um ofício do nosso gabinete e do Ministério Público dirigido ao DAERP e dirigido à Justiça para que intercedesse e não permitisse a celebração desse contrato que, infelizmente, prosperou. Tendo prosperado, fizemos a representação que tornou-se uma ação civil pública. Então, no âmbito civil, o Ministério Público de São Paulo investigou e, posteriormente, a força-tarefa da Operação Sevandija, Polícia Federal, GAECO e Ministério Público do Estado de São Paulo, fizeram o aprofundamento da investigação no âmbito criminal. Então, nós conhecemos alguns detalhes do âmbito criminal dessas investigações através da Operação Sevandija. Nós chegamos ao ponto onde chegamos. Também foi por iniciativa dessa CPI, não corretamente noticiado e informado à sociedade, foi por iniciativa dessa CPI o pedido de bloqueio dos 18 milhões de reais da AEGEA Saneamento, que encontrou respaldo na ação do GAECO e também foi concedido pelo juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, que nos deu razão e determinou o bloqueio de 18 milhões de reais da AEGEA Saneamento, a controladora da AEGEA Engenharia, que assinou o contrato com o DAERP. Estranhamente, essa empresa não comunicou esse fato relevante, como determina a Comissão de Valores Imobiliários, não comunicou esse fato relevante aos acionistas, ao contrário do que fez quando conquistou o contrato, né? Hoje, a AEGEA Saneamento esconde dos acionistas que é investigada criminalmente na cidade de Ribeirão Preto. Entretanto, a CPI já está de posse de uma farta documentação, inclusive de posse dessa documentação, que mostra claramente que o bloqueio dos 18 milhões logrou êxito por força da iniciativa da propositura desta CPI. Então, hoje, nós vamos ouvir, eu dou as boas-vindas ao superintendente Afonso dos Reis Duarte, ao doutor Renato Bim, e repito aqui que o prefeito Duarte Nogueira comprometeu-se publicamente em auxiliar os trabalhos de investigação dessa CPI. Comprometeu-se publicamente, depois de um pedido
feito por mim, em reunião no Palácio Rio Branco, na presença de todos os vereadores dessa casa. E, realmente, até aqui, o DAERP tem colaborado e nos auxiliado com informações, ao contrário das práticas da empresa Aegea Saneamento, que vem demonstrando não ter aprendido com a Operação Lava Jato, colaborar com as autoridades no sentido de apurar, de colaborar no encontro com os desvios de conduta da empresa. Algumas perguntas nossas irão também nesse sentido. Então, eu vou fazer a pergunta, e aí, vereador Orlando, gostaria de fazer uso da palavra? Pode ficar à vontade. Obrigado, vereador. Eu já vou, então, dirigir as perguntas, e eu estou dirigindo a pergunta aos dois, ao doutor Renato Binha, ao doutor Afonso dos Reis Duarte. Vocês fiquem à vontade, quem desejar responder a pergunta. Tudo bem assim? Tudo bem? Então, quais medidas o DAERP está tomando atualmente com relação a esse contrato com a Aegea? Em razão de estar acompanhando mais de perto todo o processo, vou pedir para o doutor Renato Binha fazer os esclarecimentos, o histórico, se for o caso também, de todo o procedimento que nós temos adotado lá desde janeiro de 2017. Saúdo os vereadores Marcos Papa, Orlando Pessotti, todo o público aqui presente. É uma honra, um privilégio podermos aqui estar colaborando aqui com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Bem, respondendo objetivamente à pergunta de vocês, assim que a nova gestão do DAERP ingressou na autarquia, nos deparamos exatamente com alguns contratos, dentre eles, esse, no caso, da Aegea, já se encontrava judicializado, havia sido objeto também da Operação Sevandija, já havia sido impetrado também um mandado de segurança. Esse mandado de segurança teve por objeto, por parte da empresa contratada, a participação dela, né, no tocante à ampla defesa, contraditório com relação à defesa prévia, que não havia sido oportunizado a ela dentro de um prazo legal, um motivo pelo qual ela até conseguiu uma liminar, exatamente para que se devolvesse esse prazo para que ela pudesse apresentar a defesa prévia. A par disso, também existe uma ação civil pública, onde ali o objeto perseguido é o superfaturamento na obra, e quando assim ingressamos, estávamos exatamente nesse turbilhão. A empresa tínhamos que cientificar a empresa para que ela pudesse novamente apresentar a defesa prévia por ordem judicial, e assim o fizemos. Ela apresentando a defesa prévia, logo em seguida o contrato chegou a termo, ou seja, o seu cômputo final do prazo já havia se esgotado e, enfim, o serviço deveria já ter sido entregue. Feito isso, seguindo o contrato, se não me engano a cláusula 9.1 ou 9.2, notificamos a empresa para fazer a entrega provisória da obra. E atualmente exatamente se encontra nessa circunstância. Ela está apresentando as medições por ela feita e, por outro lado, a equipe técnica do DAERP também estará fazendo as medições para fazer depois o estudo comparativo daquilo que foi efetivamente executado ou não. Ok, doutor Renato. O processo de rescisão do contrato foi retomado? Então, a gestão anterior havia rescindido unilateralmente a avença, só que houve uma falha com relação ao prazo que foi dado à empresa apresentar a defesa prévia, e ela, na Justiça, impetrou um mandado de segurança, obteve a segurança, e onde se foi devolvido esse prazo para que ela oportunizasse novamente o seu direito de defesa. Hoje, como que se encontra esse contrato? Então, no dia 28 de janeiro, ele chegou a termo. Não houve interesse da atual administração em prorrogá-lo, logicamente até por conta daquilo que estava sendo debatido, investigado com relação ao caso, e então o contrato chegou a termo no dia 28 de janeiro, logo no início dessa nova gestão. Ok. O contrato, ele tinha como objeto a expansão da rede de água
da rede de esgoto e a perfuração de poços. Correto. Está sendo feita uma nova licitação para a continuidade desse trabalho? Pelo que eu sei, com relação, eu sou da área jurídica, mas pelo menos não chegou ao meu conhecimento ainda essa situação, ainda de se fazer abrir uma outra licitação com esse contexto. Eu estou fazendo a pergunta para o doutor Afonso e para o senhor. Hoje, esse processo foi interrompido porque o DAERP não teve interesse em continuar com a EGEA. Mas o objeto do procedimento, do contrato, que é a expansão de redes de água, esgoto e perfuração de poços, foi aberta uma nova licitação, já que não houve interesse em continuar com a EGEA? Segundo a empresa, ela cumpriu 98% de todo o contrato. Do ponto de vista da empresa, ela diz que cumpriu todo o contrato. Nós estamos agora na fase, com os engenheiros da DAERP, fazendo esses levantamentos para constatar se todo objeto foi realizado ou não. Então, não há nenhum processo para contratação de uma nova empresa para a realização das mesmas obras. Ok. Então, a fase de análise e de conclusão, se as obras foram concluídas, se elas atenderam o que foi contratado. Então, estamos bem nessa fase, não tem nenhum processo aberto ou em vistas para fazer os mesmos serviços ou complementar os serviços que foram contratados. Bom, então, se a informação é que a AEGEA, ela afirma ter concluído o contrato, eu pergunto, ela apresentou algum relatório ou boletim de medição após 1º de setembro, quando foi deflagrada a Operação Sevandija? Sim, ela contratou uma perícia de uma empresa, se não me engano, internacional, chamada Falcon Bauer, forneceu já essa pré-análise e ela própria agora está em vias de apresentar as medições daquilo que efetivamente ela executou. E isso vai ter que ser contrastado com aquilo que a área técnica do DAERP também irá realizar com relação à medição, propriamente dita, né? A própria equipe técnica do DAERP irá fazer essa medição e confirmar ou não aquilo que a empresa alega e, enfim, é isso. Tá. Sobre essa questão, o DAERP hoje, ele está fazendo algum levantamento, a empresa contratou uma auditoria que vai apresentar um relatório próprio. O DAERP está fazendo isso internamente também? Existe algum trabalho do DAERP que aponte sobrepreço contido no contrato ou excesso de medição? Eu digo porque houve uma comissão do DAERP que apontou uma medição acima do trabalho realizado. Esse trabalho do DAERP está concluído para ser confrontado com a auditoria que a empresa irá fazer? Eles estão na fase de levantamento, ainda não foi concluído. Quero crer que essa semana já deve estar praticamente na fase final. E o DAERP não contratou ainda nenhuma empresa para fazer a confrontação ou a auditoria do trabalho apresentado pela EGEA. Nós estamos, então, nesta fase final de levantamento. A empresa está entregando, então, as medições dela e o DAERP está fazendo a confrontação com as informações que ela trouxe. Mas, no momento, não tem nenhuma empresa contratada para fazer qualquer auditoria ainda. Mas é o DAERP que está realizando isso? Sim, nós estamos com os engenheiros próprios do DAERP fazendo todos esses levantamentos neste momento. Vereador, só gostaria de acrescentar, no processo judicial, foram determinadas as perícias judiciais. Então, tem um engenheiro, Sérgio Abud, que vai cuidar da parte de perícia de engenharia, e um contador que vai cuidar dos levantamentos de valores, de custos, enfim. Inclusive, até recebemos, o DAERP desembolsou agora recentemente cerca de R$70 mil da perícia de engenharia.
quando nós entendíamos que todo o valor deveria ser pago por aquele que pediu a perícia, no caso a EGEA. Mas a juíza acabou arbitrando que 50% dos honorários fosse pago pelo DAERP e 50% pela EGEA. E na ocasião não foi contestado e nós tivemos que agora arcar com esse custo. Lamentável, além de ter tido uma arbitragem que lesou mais ainda o cofre do DAERP, a antiga gestão nem isso contestou. Não. Então, esse tipo de informação, quando alguém da imprensa nos pergunta, mas o Ministério Público já está investigando, o GAECO está investigando, a Polícia Federal está investigando, para que uma CPI? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Quer dizer, a juíza arbitrou de maneira equivocada, no meu entendimento, porque sangrou ainda mais os cofres do DAERP, e... Boa tarde, vereador Marinho, seja bem-vindo à comissão, vereador Igor. E a antiga gestão do DAERP sequer contesta essa arbitragem, tirando mais R$70 mil dos cofres do DAERP. É de se lamentar. Boa tarde, vereador Igor. Bom, então, para ficar claro aqui para a CPI, o Poder Judiciário determinou uma perícia no contrato. Essa perícia está avaliando medições de engenharia, correto? A ordem judicial determinou, no caso, duas perícias, uma contábil, uma com relação à própria execução e qualidade da obra, né? Então, primeiro vai ser realizada a de qualidade e medição da obra, para depois fazer a contábil. Tá. E essa perícia vai analisar também sobrepreço? Ou isso é o DAERP que está investigando? Não, creio que a perícia judicial vai aquilatar, vai avaliar toda a situação, tanto da engenharia, obra, contabilidade e também financeiro. Okay. Essa perícia de engenharia ela está prevista para começar no dia 27/4. Ok. Os vereadores estão satisfeitos com a resposta? Vereador Marinho, Orlando. Então, vamos dar prosseguimento aqui. A EGEA fez alguma gestão oficial, é do conhecimento de vocês, se ela fez alguma gestão oficial, no sentido de demonstrar que está adotando medidas de compliance para debelar os episódios corruptivos? O DAERP está abrindo algum processo para declará-la inidônea? Sim, esse processo anteriormente já foi aberto com relação ao resultado da sindicância elaborada na época, onde se pediu para que houvesse a rescisão do contrato, bem como a penalização da empresa. Mas como eu disse, não houve o devido processo legal, a Justiça, ela ingressou na Justiça, impetrou um mandado de segurança, o mandado de segurança mandou devolver esse prazo e, na realidade, mandou suspender até, inclusive, a penalização dela junto ao Tribunal de Contas na época. Então, teve que se suspender isso até que ela apresentasse novamente a defesa. E ela apresentou? Apresentou e, em seguida, o contrato chegou a termo. Ok. Entretanto, o fato dela estar sendo investigada criminalmente, esse contrato, ele por si, houve alguma decisão judicial que declarasse a execução desse contrato ou a forma de contratação inidônea? Há alguma decisão judicial nesse sentido que faça com que a EGEA seja considerada inidônea, declarada inidônea? Eu pergunto porque essa CPI oficiou a Comissão de Valores Mobiliários, oficiou o Tribunal de Contas, com relação ao fato dela estar sendo investigada criminalmente no município de Ribeirão Preto. O DAERP ainda não há uma sentença, a empresa está dizendo que chegou a termo. Essa declaração de inidoneidade, ela virá após a auditoria, a perícia determinada pelo Poder Judiciário, é isso? Seria o correto, né? O mais prudente, inclusive, até porque, enfim, como está judicializada a questão, não houve ainda a perícia, então, creio, seria o mais prudente, nesse momento, aguardar exatamente o resultado da perícia para poder depois tomar as devidas medidas cabíveis aí com relação a essa questão. A questão está judicializada, então o DAERP está aguardando sentença, instruindo o processo, principalmente a perícia. Ok, entendido. Os vereadores estão satisfeitos?
Isso aqui é importante falar. Ó. Aqui. Isso, repeticionamos isso. Isso é importante. Vereador, inclusive é um ponto importante que é bom que se diga aqui. Logo no início da nossa gestão, houve um pedido da empresa Aegea para a substituição do bloqueio dos bens pelo seguro-garantia. E peticionamos, logicamente, não concordando com esse pedido, e o juiz, em 17 de janeiro, o Ministério Público também entendeu não ser possível essa substituição, e em 26 de janeiro o juiz indeferiu esse pedido. Ótimo. O doutor Renato acrescenta informações que eu levantei no começo, informando que foi a pedido dessa CPI que a Justiça bloqueou 18 milhões da Aegea Saneamento. E a Aegea Saneamento ingressou com um pedido na Justiça para suspender esse bloqueio, alegando que havia o seguro-calção, e há o seguro-calção com relação a esse contrato. A Justiça indeferiu esse pedido. Se ela indeferiu esse pedido para esse possível ressarcimento, significa que o DAERP ainda pode acionar o seguro-calção caso a perícia, ao final, constate sobrepreço. Sobrepreço e os prejuízos causados. Então, nós temos duas garantias, tanto o bloqueio dos bens quanto o seguro-calção. Somando os dois, qual é a garantia que nós temos? O bloqueio realmente não são de 18, são de 25. O bloqueio são de 25 milhões. E, se não me engano, vereador, aí eu precisaria confirmar, mas, se não me engano, o seguro está algo em torno de 4 milhões. Tá. Então, nós teríamos uma garantia de quase 30 milhões, porque os indícios de superfaturamento, quando apontamos, era da ordem de 28 milhões. Então, se nós estivermos corretos, nós vamos trabalhar até que eles devolvam cada centavo que roubaram da nossa cidade. Ok. O doutor Renato mencionou algo dessa pergunta que eu vou fazer, mas se for repetitiva, eu pediria que o senhor repetisse novamente a resposta, só para nós ficarmos seguros dela. Estamos à disposição. Quais são as conclusões da sindicância administrativa realizada pelo DAERP? É possível apontar responsabilidade pessoal? Poderia fazer a leitura aqui do relatório, trouxe o relatório final da sindicância. E o relatório final da sindicância... Eu aproveito para requerer aos colegas se aprovam requisição de cópia integral desse procedimento administrativo. Inclusive, passo a mão dos nobres vereadores, até inclusive já o relatório final, Ótimo. que já trouxe cópia para vocês. Ótimo. Bom, o relatório final fala o seguinte: diante de todo o exposto, entende essa comissão de sindicância de forma unânime ou abaixo. 1. Que os fatos objeto de apuração da presente sindicância administrativa foram devidamente comprovados no caso irregularidade na medição dos serviços contratados e superfaturamento. 2. Diante da comprovação da ocorrência dos fatos acima, deve essa autarquia dar cumprimento ao teor das cláusulas 15ª e 16ª, no caso, penalidades da rescisão contratual, constantes no contrato número 50/2015, no que couber, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Diante os indícios apurados, aí eu vou ter que citar alguns nomes, isso consta no relatório final da comissão de sindicância, que antes aos indícios apurados de que os senhores Rafael Pinto de Souza Luciano,
Leonardo Rubens Cardinale de Moura Cavalcante, Marciano Teixeira Correia e Luiz Fernando Zapata da Silva, e o diretor técnico da época, Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto, tenham infringido o artigo 82 e seguintes da Lei nº 866/93, que é o diploma de licitações, e pelo fato dos mesmos não mais manterem vínculo com essa autarquia. Na realidade, ao que parece, fazendo um parênteses aqui, até suspendendo aqui a leitura, que alguns dos gestores desses contratos não mantinham vínculo com a autarquia, eram cargos de comissão sem vínculo. E pelo fato dos mesmos não mais manterem vínculo com essa autarquia, conforme pode se depender das portarias e anexos, seja oficiado o Ministério Público para as medidas cabíveis em virtude do apurado na presente sindicância. 4. Expedição de ofício acompanhado de cópia do interior do presente procedimento ao Ministério Público para conhecimento de providências necessárias. 6. Resta recomendado que a designação do gestor, gerente, fiscal, juntamente com seu suplente, deverá ser feita por portaria que deverá estar inserida nos autos do processo administrativo da contratação, nos moldes das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo, a superior consideração do dílio superintendente do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto para as providências cabíveis. Esse é o relatório final da sindicância. Eu passo em mãos aqui dos vereadores. Foi agora em fevereiro. Esses nomes que você citou, você pode repetir os nomes? Fazendo um favor? Perdão, vereador. Os nomes. Se puder, eu leio novamente, eu não me lembro de cabeça. Esses nomes são servidores? Isso. Eram gestores que acompanhavam esse contrato à época. Tá. Então, Não, mas são servidores do departamento. Possuíam cargo, comissão sem vínculo à autarquia, isso. Você tem só os nomes ou tem os cargos que eles ocupavam? Não tem os cargos, só tem os nomes aqui. Era bom a gente ter os cargos também. Aparece o cargo aqui, é o diretor técnico da época, que é o senhor e os outros? Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto. Bom, vamos lá, vou repetir novamente essa conclusão. Diante os indícios apurados dos senhores Rafael Pinto de Souza Luciano, Leonardo Rubens Cardinale de Moura Cavalcante, Marciano Teixeira Correia e Luiz Fernando Zapata da Silva, e o diretor técnico da época, Luiz Alberto Mantilla Rodrigues Neto. Doutor Renato, eles já foram ouvidos na CPI, e a CPI tem o cargo que eles ocupavam. Tem, então tá já bom. está aqui nos autos. Eu passo, ótimo. Já está aqui nos autos. As mãos do eles já foram, inclusive, ouvidos aqui na CPI. A CPI que tramitava o ano passado, vereador Marinho, nós estávamos aguardando a chegada de Vossa Excelência quando eu fiz um relato, né? E eles, alguns desses nomes mencionados, eles relataram para nós que sequer tomavam conhecimento de alguns procedimentos que simplesmente lhes era determinado que assinassem. Eram obrigados a assinar. Não me lembro qual deles que chegou a chorar num depoimento, dizendo que é pai de família, que não sabia o que estava assinando. Não me lembro qual deles que sofreu bastante na medida que tomava conhecimento pela CPI e também pelo processo que corre na Justiça daquilo que tinha assinado. Perguntamos se tinha sido coagido a assinar, afirmou que sim. Os autos têm colecionado esses depoimentos desses servidores. Tá, ok. Lá no DAERP realmente é voz corrente. Lá no DAERP realmente é voz corrente de que os servidores não tinham acesso nenhum a qualquer tipo de informação ou decisão relativamente a esse contrato, que ele era feito tão somente a nível de diretores, a nível de diretoria, e que os servidores de carreira realmente não tinham acesso. Vieram, posteriormente, os engenheiros terem acesso ao processo, com a chegada do superintendente que me antecedeu, o doutor Tanielson, que aí eles passaram e fizeram, inclusive, aquele levantamento, né? Mas antes diz que era bastante restrito as tratativas relativas a esse contrato. Renato? A guisa até de informação, muito nos surpreendeu, assim que tivemos contato com a autarquia e com os problemas ali relacionados a este contrato, que foi uma dificuldade enorme podermos compreender o processo administrativo, porque para que o presidente e os demais vereadores tenham conhecimento, foram inaugurados 70
se não me falha a memória, 78 processos administrativos sobre o mesmo assunto, e cada um deles disperso pela autarquia. Tivemos uma dificuldade enorme para podermos reunir todos esses processos administrativos. Não sabemos qual foi o intuito disso. Creio, pelo menos para nós, criar uma enorme dificuldade para podermos compreender e entender a situação como um todo. Então, foram inaugurados 78 processos administrativos tratando do mesmo assunto, ou seja, do contrato da IGEA. Recordando que os funcionários que prestaram depoimento à CPI nos afirmaram que jamais tiveram conhecimento que eram fiscais do contrato. No contrato constava o nome deles, como determina a lei. Entretanto, jamais foram notificados que eram fiscais daquele contrato. E a CPI perguntou, o que era feito então? Quem assinava as medições para fazer pagamento? O diretor preso, Luiz Alberto Mantilla. Ele assinava diretamente e determinava o pagamento. Doutor Marcos, estranhou também no começo, lá, quando nós assumimos, na sala da superintendência tem um arquivo, cofre, e ele estava trancado. Eu não tive curiosidade nos primeiros dias de trabalho Aí até que um dia pedi para a secretária, falou, o que tem nesse cofre aí, né? Tem chave? Como que é? Aí pedi para abrir na presença, aí chamei o doutor Renato, mais alguns servidores, nós abrimos o cofre e, para nossa surpresa, estava lá o processo administrativo da IGEA, trancado num cofre, deveria ter sido passado pela superintendência anterior para nós. Foi um pedido que nós fizemos durante a equipe de transição, que todo e qualquer documento ou informação que tivesse impacto na gestão, né, ou que sofresse solução de continuidade, deveria ser repassado para nós. Esse processo administrativo estava no cofre e nós, por curiosidade, pedimos para abrir o cofre e lá ele estava. E aí que nós começamos a tomar providências, inclusive o cumprimento de prazos para notificar a IGEA, para que ela apresentasse a defesa e tudo mais, coisa que vinha também sendo negligenciado. O DAERP, aproveitando o superintendente, ele irá afastar algum funcionário do seu quadro permanente, eventualmente envolvido nisso? Existe algum processo nesse sentido? Até agora nós não constatamos que tenha algum funcionário do DAERP, algum servidor de carreira que esteja envolvido. Ainda não ficou claro isso. Se apurarmos isso, não há dúvida de que o processo administrativo de sindicância e tudo mais será aberto e todas as providências tomadas. É intolerável que tenha conivência ou participação de servidor público num processo tão grave quanto esse. Todos os servidores mencionados pelo Dr. Renato são comissionados, nenhum pertencente ao quadro permanente? Todos são comissionados, comissionados são cargos sem vínculo. Especificamente sobre esse contrato, ele é emblemático e pedagógico para entendermos os métodos que foram usados. A superintendência vem tomando alguma atitude, algum ato para revisar essas práticas da gestão anterior? Que seja dada a máxima transparência possível. Nós tivemos, desde que lá entramos, um processo licitatório que foi da reposição da massa asfáltica. Demos ciência a esta casa, a todos os vereadores, os convidamos para participar, convidamos o Observatório Social, demos ampla divulgação pela imprensa e cumprimos todo o ritual. O Dr. Renato Bin é especialista nesta área, tem nos assessorado e nós temos procurado dar a maior transparência possível em qualquer ato de compra do DAERP. Então, e mudamos também a forma de proceder. Os gerentes de contratos, por exemplo, em parte dos contratos do DAERP, boa parte dos gerentes de contratos, dos gestores de contratos, sequer sabiam que eram gestores do contrato. Nós revisamos todos os contratos, reunimos-nos com todos os gestores de contrato, foi dado um curso durante uma manhã toda, o que é ser um gestor de um contrato, as responsabilidades, as obrigações, os deveres e todas as implicações que daí decorrem. Então, nós temos procurado fazer um pente fino e treinar todos os servidores públicos para que essa questão de
de contratação do DAERP seja o mais transparente possível. Ok. Doutora Patrícia, alguma pergunta que a senhora gostaria que repetisse, alguma resposta para que a nossa ata seja... Não? Está tudo bem? Os vereadores Marinho Sampaio e Orlando gostariam de dirigir alguma pergunta aos depoentes? Não? Tudo bem? Então, eu tendo todas as perguntas tendo sido contempladas, eu apenas, então, solicito e requeiro aos membros da CPI a respeito de que todas essas providências que estão no âmbito do judiciário, que os resultados sejam remetidos a essa CPI, essas auditorias, o senhor disse a perícia que está sendo feita, que os resultados sejam encaminhados para a CPI. As justificativas da EGE da Falcon pode solicitar, como já tem, e a outra é a questão dos relatórios de medição, quando eles apresentarem, que mandar uma foto para a gente. O que é a justificativa da empresa? Não, acho que ele disse que não contratou uma auditoria da Falcon. Eles apresentaram um relatório técnico de mais de 600 folhas, inclusive, se o senhor quiser cópia, o senhor fica à vontade para tirá-las. Nós, por restrição Se for de possível mandar custos, através de mídia, Não, foi em papel. é papel. Eles apresentaram em papel. foi em papel. Mas, assim, vocês têm total acesso aos autos para tirar cópia deles, né? Ou digitalizá-los, nós podemos disponibilizá-los. Então, isso é que está tão grande o processo que, para nós, acaba inviabilizando. Ok, então está constado em ata que o DAERP está disponibilizando livre acesso a essa... Pois não, doutor? Só pegando uma carona que o doutor Afonso falou com relação aos gestores, uma prática que se mudou agora, de acordo com a nova gestão, é que todos os gestores ou fiscais de contrato, preferencialmente e quase que obrigatoriamente sejam servidores de carreira, para que não se perca a memória daquilo que foi fiscalizado, daquilo que foi medido, daquilo que foi efetivamente executado dentro daquele contrato. Então, é uma ordem da atual gestão que todos os fiscais, gestores, gerentes de contratos sejam servidores de carreira. Ok, então eu solicito que assim que a perícia seja concluída, que também seja remetida a essa CPI cópia integral. Perfeito. Bom, tendo sido concluído então as perguntas e as respostas, estando em ordem a nossa ata, eu declaro encerrada então esta presente sessão. Muito obrigado. Vereador, desculpa, era para ter passado para o senhor.